Para a igreja, amém? Amém. Estou alegre pelo convite de estar aqui conhecendo hoje mais uma igreja do corpo de Cristo. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. João 3,16. Leiamos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Poder sentar? Amém. A minha versão é um pouco diferente, mas tem versão que diz que porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esse é um versículo que um professor de escola dominical que eu tive, ele costumava brincar dizendo que é o texto áudio da Bíblia, amém? E eu parei para pensar, eu falei, faz sentido isso. Faz sentido, porque a Bíblia, ela se desenrola toda a partir do amor de Deus, da salvação de Cristo por nós. Meu nome é Tiago, como os irmãos já sabem, né? E sou sobrinho do presbítero Edgar e da diaconisa Angélica, através da minha esposa, né? Virei sobrinho deles para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa muito maravilhosa que Deus fez na minha vida. Vamos à palavra de Deus. João 3,16. Essa palavra, esse versículo, na verdade, ele provém de um diálogo entre Jesus e Nicodemos, ou seja, Nicodemos ele era um mestre daquela época, ele era um dos mestres dos fariseus, ele era um homem muito entendido na palavra de Deus, ou seja, nas escrituras que tinham até aquela época, que sabemos que depois de Jesus veio o Novo Testamento, mas no que se diz anteriormente ao Novo Testamento, Nicodemos ele era um homem entendedor da palavra, quem diz um doutor, estudado, ele conhecia da lei, ele era aquele que ensinava, aquele que liderava, ele era um homem culto. E, porém, no secreto, o mestre Nicodemos se encontrou para dialogar com o mestre dos mestres, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E no meio desse diálogo, conversa vai, conversa vem, um dos versículos que mais me chamou a atenção é João 3,16. Mas por que, Tiago? João 3,16? Porque esse versículo ele expressa o amor de Deus sobre a humanidade, sobre a criação e o que ele fez por causa deste amor. O que ele fez por causa de nós. Ora, quem somos nós para merecer amor assim? Quem somos nós para merecer que o próprio Deus entregasse o seu Filho único para que nós criássemos nele, para que nós crescêssemos nele, aceitasse a ele e a partir disso adquirisse a vida eterna. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus teve que dar o seu único filho? Por que Deus ele teve que se mover desta forma? Por que ele teve que fazer esse sacrifício por nós? Ora, Cristo ele traz a mensagem do Evangelho. E o Evangelho nada mais, nada menos é do que a boa notícia. Mas que notícia é essa? A boa notícia é de que nós somos salvos, nós seríamos salvos através de Cristo Jesus. Salvos de quê? Salvos da ira de Deus, salvos do pecado, salvos das garras de Satanás, das garras do maligno, salvos de nós mesmos. Oh, meu Deus! O Evangelho ele carrega uma mensagem de salvação. O Evangelho ele é a criação, a decadência, a grande queda,
a restauração, a redenção e a consumação. Ou seja, o Evangelho ele trata desde a criação, da queda da humanidade através do pecado, da redenção através de Cristo Jesus e da consumação. Aleluia! Para a eternidade, pelos séculos dos séculos. É uma mensagem eterna. Deus criou o mundo todo bonitinho, todo lindo, todo maravilhoso. Ele o criou com as próprias mãos e com a sua palavra. Com as próprias mãos ele criou o ser humano, homem e mulher. E com as suas palavras ele criou tudo que existe. E era tudo muito lindo, tudo perfeito, até o momento em que a humanidade pecou. Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E a partir disso, tudo se desmoronou. Tudo virou um caos, a decadência aconteceu. O pecado entrou no mundo. A humanidade se tornou destrutiva e autodestrutiva. Por quê? Podemos olhar para a natureza hoje, podemos olhar para o meio ambiente hoje, para onde o mundo está caminhando. A decadência que o mundo está, a natureza geme, sofre. Porque o pecado entrou no mundo, grande parte da humanidade pensa mais no dinheiro do que no bem-estar da natureza. E isso aconteceu desde o Éden. Porque Deus ele expulsou Adão e Eva do jardim, selou o portão. E autodestrutiva porque a humanidade passou a destruir até a si mesma. Meu Deus. Ah, que isso, Tiago? Eu não me destruo, não. Eu nunca fiz isso comigo. Quando o ser humano ele fuma, bebe, se corrompe, perde noites de sono. Quando o ser humano muitas das vezes se droga, quando o ser humano se embebeda, quando o ser humano brinca com os sentimentos dos outros, o que ele está fazendo consigo mesmo? Ele está se destruindo, ele está se matando aos poucos, ele está matando a própria alma, ele está se dilacerando, e isso desde quando o pecado entrou no mundo ocorre até os dias atuais. E tudo o que a humanidade foi fazendo de errado foi provocando a ira de Deus. O homem foi se distanciando cada vez mais de Deus e se aproximando cada vez mais de Satanás. Ele saiu do meio do caminho a qual Deus o criou para que ele conduzisse. O homem foi criado para caminhar, passear todas as tardes ao lado do grande Deus, o Senhor incorruptível, com a natureza celestial, um ser brilhante, perfeito, poderoso, rico em poder. Mas por dar ouvidos a quem não te via, tudo foi destruído. As lindas tardes com Deus se transformaram nas terríveis noites sem Deus, nas terríveis trevas sem Deus. Num caminho tortuoso, destrutivo e perigoso, num caminho solitário, e foi ficando tudo cada vez mais pior, cada vez mais horrível. O mundo chegou a um ponto tão tenebroso que o próprio Deus destruiu, arrasar com tudo, com as águas, com o dilúvio. Só uma pessoa achou graça diante dos olhos de Deus, foi Noé e sua família. E Deus destruiu tudo. Deus destruiu o quê? Tudo. Com grandes chuvas. E Noé e sua família ficaram selados na arca. 40 dias e 40 noites choveu. Mas eles ficaram muito mais que 40 dias e 40 noites naquele lugar. E eles tiveram que repovoar a terra depois, reconstruir depois. Mas antes disso, uma mensagem Noé diz ao povo: irá chover, um dilúvio irá cair, irá chover. Mas zombaram de Noé.
Aí eu me lembro de Jesus pregando. Aí eu me lembro dos discípulos pregando. Aí eu vejo hoje a igreja do Senhor pregando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Arrependa-se enquanto é tempo. Venha para Jesus. Aproxime-se da luz. E muitos não acreditam. E o mundo veio. Depois do dilúvio, continuou ainda. Pecado, 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 pecado. Até que Jesus, o Messias, foi enviado ao mundo. Quando está escrito aqui a palavra filho, no grego quer dizer huios, filho da sua própria natureza. Vamos entender agora um pouco sobre isso. Filhos da sua própria natureza, filho unigênito, ou seja, único filho, filho da sua própria natureza. A natureza de Deus é uma, a natureza humana é outra. A natureza de Deus é perfeita, a natureza do homem é decadente. O corpo humano é decadente, é pó e cinza, é passageiro. Temos cansaço, temos dores, doenças, enfermidades. Estamos sujeitos, expostos a tudo. Somos tão pequenos e tão frágeis. Mas a natureza de Deus é perfeita. Jesus vivendo ao lado de Deus era perfeito, maravilhoso, tremendo. Mas Deus decide, vou te entregar. Então Jesus ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para nascer num corpo humano como esse. Vocês têm noção do sacrifício? Não tem. Porque nós não conhecemos ainda em sua plenitude a natureza de Deus. Essa capa humana não é capaz de suportar a beleza de Deus, a perfeição de Deus. Moisés quis muito ver a Deus, contemplar, ver. E depois de tanta insistência, Deus falou: eu me revirarei para ti, mas vá para trás daquela pedra. Meu Deus! E não olhe para mim. O máximo que o corpo humano se importou conhecer da glória, ver de perto a glória de Deus, foi atrás de uma pedra e apenas a luz passando. Porque se ele encarasse a Deus, a glória de Deus de frente assim, ele estaria cego, consumado, morreria na hora. Olha o tamanho da magnitude de Deus para o tamanho das nossas imperfeições, desse corpo corruptível. Jesus ele saiu daqui para cá. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Ele não precisava disso. Deus não precisava disso. Olha o tamanho do planeta Terra. Se você comparar o tamanho do universo, quantas estrelas existem no céu? Quantos outros planetas existem no universo? Se Deus quisesse, diante de tanto aborrecimento que estávamos causando e ainda causamos a Ele, Ele poderia fazer isso para o mundo. Aleluia! Dar as costas, abandonar-nos ao universo, à nossa própria sorte. Aí eu te pergunto, que sorte? Nem isso nós tínhamos. Aleluia! Que sorte! Se Deus quisesse, depois de tanto aborrecimento, de tanto estresse, de tanta ira causada a Ele por nós, Ele poderia falar assim: não quero mais saber desse povo, nem sequer olhar para esse planeta, eu vou para outros planetas. Ou então eu vou viver aqui na glória do meu reino, nunca mais eu quero saber de criar um homem ou uma mulher. Deus poderia ter feito isso? Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele sabe de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ele poderia ter decidido isso, sim. Mas Ele não o fez. Aleluia. O versículo, quando existe a palavra tanto, amou tanto, ele representa um grau de intensidade. Uma grande intensidade. Ele não apenas amou, Ele amou tanto. Ele olhou tanto.
O pecado nos distanciou, mas Ele arrumou um jeito de nos aproximar novamente dEle. Porque Ele amou tanto. Ele não nos abandonou, coisa que nós fazemos com nossos irmãos. Quando alguém nos tira a nossa paciência. Não quero mais saber de fulano não. Eu, povo chato, não estou nem mais aí, não atendo nem meu telefone. É mentira? É mentira? Eu já fiz isso. Eu não sou perfeito, não é porque eu estou aqui com o microfone na mão, pregando, trazendo a palavra do Senhor, que eu sou perfeito. Nunca, jamais. Eu sou um vaso de barro, contém a mensagem de Cristo. Poderia ser eu, mas poderia ser qualquer um dos irmãos aqui. Sou um instrumento. Eu já fiz isso, já pensei nisso, não quero mais saber. Mas o próprio Cristo, na sua palavra, Ele veio me ensinando, não é assim. Por que você acha que eu entreguei o meu filho a ti? Para morrer por ti? Para te salvar de ti mesmo, dos seus próprios pecados, para que você não perecesse. Jesus ele veio, então foi assim: Jesus veio na terra, nasceu, cresceu, foi lá, morreu, ressuscitou, beleza, está pago. Nesse meio tempo em que ele nasceu e morreu, não aconteceu nada. Ele só viveu normalmente uma vida comum. Foi isso que aconteceu? Foi não, né? A vida de Jesus na terra nunca foi comum. Desde o momento que ele estava no ventre de Maria. Desde o ventre foi perseguição, luta, tribulações. Ele começou a passar por momentos difíceis desde o ventre. Ele começou a passar por aflições desde o ventre. Ele precisava. Maria e José fugindo de Herodes. Depois ele cresceu, ia ao templo, voltava. Aos 12 anos teve uma menção dele no templo, pregando e falando de Deus, de forma que todos se admiravam. Após isso, aos 30 anos, ele começou o seu ministério, até os seus 33 anos. E em que se baseou, em que se fundamentou esse ministério? Foi pregar o Evangelho. Anuncie a todos: o reino de Deus está perto. O reino dos céus está perto. O reino de Deus está perto. O reino dos céus está perto. Eu vim para que todos tivessem vida e vida com abundância. Foram 3 anos de uma pregação intensa, de uma vivência intensa, porque ele sabia que só seriam 3 anos. Ele sabia que ele teria que cumprir o sacrifício. E durante esses 3 anos ele nos ensinou o que é amar. Ele quis mostrar para a gente de pertinho o que é amar. Porque o nosso amor é imperfeito. O amor de Deus sim é perfeito. E de pertinho ali, lado a lado, ele foi escolher os 12 discípulos e foi ensinando e aconselhando e discipulando dia após dia, e tendo paciência e tendo misericórdia, sendo infinito de bondade, com mansidão no coração. Ele foi nos ensinando a amar. Ele foi confrontando com o amor. O amor de Deus é tão perfeito que Ele não ama só a quem te ama, mas Ele nos ensina a amar a quem nos odeia. Oh, aleluia! O amor de Deus é tão perfeito que Ele bendiz aquele que o maldiz. O amor de Deus é tão perfeito que Ele nos ensina a dar o outro lado da nossa face para a dor.
Ah, mas me bateram desse lado. Estenda outra face. Que isso, Tiago? Sou crente, mas eu sou. E o que Jesus passou? E quando cravaram nele um chicote de 3 dobras? E quando esbofetearam Cristo? E quando fizeram ele carregar uma cruz pesada? E quando zombaram dele e falaram: ha, 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 você não é o rei, então toma sua coroa de espinho. Meu Deus. E quando ele pediu água e deram a ele vinagre. Tem tantas vertentes teológicas a respeito desse vinagre, mas esse não é o ponto. O ponto é o amor que nos amou sem que nós merecêssemos. O ponto é a luz que veio para iluminar o nosso caminho e nos fazer expormos a luz e usar essa palavra para olhar para nós mesmos. A luz é para revelar os nossos pecados. Só que muitas vezes nós confundimos e queremos apontar o pecado do outro. Quem sou eu? Meu Deus. Ah, mas a Bíblia é uma espada de 2 gumes que ela corta e tal. Pega essa espada e usa para ferir o seu valor, a sua carne, os seus pecados, os seus próprios pecados. Se apresentar diante de Deus com humildade, dizer: Senhor, eis-me aqui, essas são as minhas mazelas, esses são os meus pecados. Eu reconheço, Senhor. Porque para haver salvação, precisa haver arrependimento. Precisa haver perdão. Para haver perdão, tem que haver arrependimento. E não há arrependimento enquanto eu não reconheço que eu falhei. Existe isso. Ah, eu vou me arrepender. Mas eu não errei, então eu não tenho que me arrepender. Se nós não olharmos para nós com a ótica de Deus, a ótica de Cristo, com a ótica da palavra, e sermos sinceros diante desse autoanálise, não acharemos pecado algum. Porque como diz a canção, o meu orgulho me tirou do jardim. Diante de Deus não há orgulho. Diante de Deus não pode haver altivez. Diante de Deus não pode haver nada disso, porque senão não alcançamos a misericórdia. Ele entregou o próprio Filho. Ninguém em sã consciência dessa terra tem coragem de entregar o seu filho para morrer por uma pessoa que fez mal para ela. Quem tem? Eu não tenho. Mas ele entregou. Ele trouxe esperança, ele trouxe paz, ele trouxe vida. Aí, para encerrar, eu vou abrir uma questão. Entre os grandes questionadores da vida e as grandes questões que existem, tem uma que a gente conversou um pouco sobre ela ontem. A gente viu essa questão. Se Deus é tão bom, se Deus é tão bom, por que tem maldade no mundo? Se Deus é tão bom, por que as crianças sofrem? Por que existem as doenças? Se Deus é tão bom, se Deus nos ama tanto, né? Tem uma fase que a gente fica meio questionador. Isso é natural, eu não julgo ninguém por isso. Irmãos, existe sofrimento, existe a dor,
existe a doença, mas Deus continua sendo bom. Existem as fraquezas, mas Deus continua sendo bom. Deus, Ele continua nos amando. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sei. Porque desde quando eu nasci, aos 7 meses de vida, eu comecei a passar muito mal. E minha mãe não sabia, corre comigo daqui para lá, de lá para cá, vai no médico, vai no outro e nada. Só que com 1 ano de idade, um pediatra, ele só olhou para mim e ouviu os relatos da minha mãe. Ele falou assim: leva o teu filho no hemorroide, porque ele pode ter anemia falciforme. Minha mãe me levou lá no hemorroide, fizeram os exames e foi constatado: seu filho tem anemia falciforme, com 1 ano de idade. E eu faço tratamento lá até hoje. Porque pelos médicos é uma doença genética que não tem cura. Alguém já ouviu falar sobre essa doença? A minha infância foi de dor. A minha adolescência foi de dor. A minha juventude foi de dor. A minha fase adulta é de dor. Dores físicas, muita dor. Uma crise alta com uma pessoa que tem anemia falciforme são dores que parecem que seus ossos estão sendo esmagados. De pirona, não dá nem para começar a conversar com a dor. Tramadol, codeína, morfina, dolantina, todos esses remédios com todas essas doses pesadas. E muitas das vezes a dor não cessa. Quando dou entrada no hemorroide, na emergência, sofrendo de dor, o remédio na veia, que corre muito mais rápido, faz efeito muito mais rápido, muitas das vezes não funciona. O intervalo de 6 em 6 horas entre uma medicação e outra. Só que de tanta dor, para quem tem anemia falciforme, o intervalo é reduzido às vezes de 4 em 4 horas. E ainda tem uma dose de emergência. Para quem tem anemia falciforme, a produção de sangue é deficiente no corpo. Está vendo esse cordãozinho aqui? Quem conhece esse cordãozinho aqui? Quem usa esse cordão aqui é uma pessoa que tem uma deficiência oculta. Aqui tem um cartão de uma pesquisa que eu fiz. Está agarrado. Aqui tem um cartão que eu ganhei após uma pesquisa que eu fiz no próprio Hemorrio, de um grupo de pesquisa do Projeto Dandara, lá de São Paulo, estudando os anticorpos que nascem no corpo de quem toma muitas transfusões ao longo da vida. Ou seja, ao longo da vida, a pessoa que toma muitas transfusões de sangue desenvolve anticorpos. Esses anticorpos servem para alguma coisa? Não. Serve para nada. Sabe para que eles servem? Para dificultar o encontro de uma bolsa compatível para o receptor. Ou seja, se o meu sangue é A positivo, tem 10 bolsas de sangue disponível, A positivo. Mas se em 6 dessas bolsas tiverem algum anticorpo que encontra-se aqui, eu não posso tomar. Porque a chance de óbito é quase que 100%. Óbito. E assim tem sido ao longo da minha vida. Já cheguei no hospital entre a vida e a morte algumas vezes, porque o sangue do meu corpo... Mas eu vou contar aqui uma experiência agora, que foi quando eu era criança. O hematócrito normal, de uma pessoa normal, é entre 34, 35, 44, 45. É a quantidade de sangue que tem no corpo de um ser humano para poder sobreviver, para poder ele ter energia para fazer as coisas, para poder ele ter uma imunidade boa, para não pegar doenças, para poder ele não sentir dor, para poder ele não ficar doente. É entre 34 e 44%. Esse é o normal. Chegou em 30, 29, já está baixo. A pessoa já começa, levantou rápido, já sente aquela vertigem, né?
Então, quando eu era criança, minha mãe me levou ao hospital, porque eu estava passando muito mal, só dormia o dia inteiro, a noite inteira, dormia, não tinha força para nada. Eu lembro que eu não aguentava nem andar até o ponto com minha mãe. Ela me carregava no colo. Eu devia ter uns... Meu pai já tinha falecido, eu devia ter uns 10 anos, não sei. E eu cheguei no Rio, fizeram todo o exame e falaram... Os médicos ficaram olhando para o outro, toda a equipe de enfermeiros ficaram olhando um para o outro, e eu virei o centro das atenções. Quando chegaram até minha mãe, mãezinha, teu filho está com 8 de hematócrito. De 34 a 44, eu fui para 8. O hematócrito de que tem anemia falciforme já não é 34 a 44, já é mais baixo. Mas eu estava com 8. E um dia antes, chegou uma criança, uma menina, que ela deu entrada com 7 de hematócrito. Só que ela foi a óbito porque ela não suportou esperar o tempo da preparação da bolsa de sangue para ela tomar. Então eu virei o centro das atenções naquele lugar. E minha mãe disse que eu estava pálido. Ela estava vendo eu morrer. Minha mãe, nova convertida. A todo tempo ela estava assim: eu vou me jogar nessa janela do 5º andar para não ver meu filho morrer. Eu vou me jogar nessa janela do 5º andar para eu não ver meu filho morrer. Eu vou me jogar dessa janela do 5º andar para eu não ver meu filho morrer. E eu lá. Eu não fazia noção do que minha mãe estava sentindo. Mas a minha mãe estava lá, nova convertida. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu não vou ver meu filho morrer. Eu não vou suportar ver isso. Eu vou me jogar. Só que o Espírito Santo de Deus é tão bom. O amor de Deus é tanto que se revela até no meio das suas maiores aflições. Ele tocou no coração da minha mãe e falou: vai orar. A minha mãe desesperadamente foi para o banheiro daquele hospital, se ajoelhou, colocou a boca no pó, no banheiro de hospital. E tinha bactéria lá. No banheiro de hospital. E começou a clamar a Deus sobre a minha vida. Diante daquilo que ela conhecia, porque era nova convertida. E começou a clamar a Deus por mim: Senhor, salva meu filho. Senhor, não deixe meu filho morrer. Senhor, envia a bolsa de sangue. Eu sei que é difícil chegar, mas faz ele conseguir suportar. Senhor, não vou aguentar meu filho morrer. Senhor, abençoa meu filho. O Espírito Santo de Deus acalmou o coração da minha mãe e ela voltou a me acompanhar. E o resultado da oração dela não preciso nem contar a vocês. Está aqui diante de vocês. Esse Deus que nos ama diante de todas as provações, diante de todas as lutas. Não é porque existe doença no mundo que Deus não nos ama assim. Não é porque existe morte no mundo que Deus deixou de nos amar, que Deus deixou de ser bom. É tempo de maturidade para nós. Não nos deixarmos influenciar pelos questionamentos do mundo. Maturidade espiritual a ponto de entender que todas as coisas ruins desse mundo que existe não é responsabilidade de Deus, é nossa. O filho imaturo, ele empurra a responsabilidade para os outros. Agora o filho maduro, ele traz a responsabilidade para si. Deus, a responsabilidade é minha, é nossa. O pecado entrou no mundo por nossa culpa. Eu olho para mim e digo: Senhor, eu preciso do seu perdão porque eu sou culpado. Eu quero o seu amor, eu quero a sua graça, eu quero viver a sua misericórdia, eu quero aprender o seu amor, eu quero aprender a amar como o Senhor ama, eu quero amar o meu irmão, eu quero beber da fonte de amor, eu quero que essa fonte nasça dentro de mim e jorre nos outros irmãos, e eu quero entregar essa água da fonte para que os meus irmãos bebam. Essa é a nossa missão. Que nós possamos entender mais esse amor, amadurecer mais nesse amor, buscar mais a Cristo, amadurecer em Cristo, conhecer Jesus, se parecer
ser como Ele. Ser discípulo e pregar o Evangelho por qualquer tempo, porque Jesus está voltando. E eu quero ser a chave dele, a chave com Ele, e levar o máximo de pessoas que eu conseguir. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.